muito melhor ainda você estar aqui no nosso meio. É uma satisfação muito grande ter você aqui. Nosso desejo é que você se sinta à vontade, que você fique tranquilo e leve na presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. E o nosso desejo do fundo do nosso coração é que você ouça a sua voz, que você sinta-se livre para expor a esse Deus que se faz presente seus desejos, seus anseios, seus problemas, suas questões. Sinta-se acolhido, seja bem-vindo e sinta-se acolhido pelo nosso abraço. Se a gente não puder dar um abraço fisicamente, sinta o nosso abraço emocional, a nossa carga de alegria por você estar aqui hoje. Ok? Amém? Esse é o nosso desejo. Nós vamos continuar louvando a Deus, adorando a Deus nesse momento de ofertas, onde nós entregamos na igreja aquilo que a gente sente no coração, aquilo que a gente tem alegria em entregar na igreja, no altar, para que através desse dinheiro a obra de Deus, a obra do Senhor continue sendo feita, seja na manutenção do trabalho aqui, seja dando suporte a algumas famílias necessitadas que estão passando por um momento difícil, mas nós precisamos desse momento justamente para isso. E a gente comumente, é muito comum a gente fazer sempre uma ligação, né? O que eu ganho com isso? O que eu ganho em trazer uma oferta? O que eu ganho em vir à igreja? O que eu ganho? O que esse pessoal do louvor ganha em ministrar o louvor hoje? E a humanidade sempre parece que é impulsionada por essa pergunta. O que eu ganho? Mas isso é tão absurdo, é tão absurdo como a gente perguntar, o que eu ganho em sair de férias? As férias já é uma grande coisa. O que eu ganho em ir num churrasco? O que eu ganho em amar uma pessoa? O que eu ganho em vir na igreja? O que eu ganho em estar aqui nessa manhã? Se você já não se sente abençoado por estar aqui, precisa nascer de novo. O que esse grupo de louvor ganha em ministrar o louvor da forma como tem ministrado hoje? Se isso já não for uma realização, precisa nascer de novo. O que eu ganho em estar na presença de Deus? Se a presença de Deus já não for suficiente, já não for assim, a grande recompensa, o que eu ganho em ser generoso? Ser generoso já é a sua grande recompensa, meu irmão. Porque não existe nada pior do que você ser mesquinho. É por isso que na palavra, no Evangelho, no Reino de Deus, não é uma questão de você ser forçado a fazer alguma coisa. No Reino de Deus, a grande questão é nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, estar na presença de Deus já é a grande recompensa. O que eu vou ganhar? O que vai ter de bom no céu? Meu irmão, Deus, e basta. O que eu vou ganhar de bom em ir na igreja? Se você não sente esse ambiente agora, que a gente tem vivido aqui durante esse louvor, meu irmão, se isso já não for assim, um ápice da sua semana, você precisa nascer de novo. O que eu ganho em ser generoso, em entregar a minha oferta? Meu irmão, se você não sente prazer nisso, você precisa nascer de novo. E é nesse sentimento que eu te convido a, se você é um nascido de novo, se você sentir alegria, se você se sente privilegiado em poder ofertar e ajudar essa obra, ajudar alguns irmãos que estão passando por momentos difíceis, se você tiver alegria nisso, você tem um QR Code aí na frente, só aí na frente nas cadeiras, aqui também, está sendo projetado. Use esse QR Code, ele vai te direcionar para a conta, para o Pix da igreja, e você fique à vontade para contribuir com essa obra, e que isso já seja a sua grande recompensa. Amém? Eu te agradeço, Deus,
por se lembrar de mim e pelo seu favor. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Fez o que Podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer: Que te pertenço, Deus. eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou A minha história e fez o que ninguém. podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo, Pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: penso, Deus. aê, tá atento, batera ali. Vai. Obrigado. Quem? Ai, que vai ter. Olá, Porto! Em agosto agora nós chegamos ao nosso 3º ano de existência e sempre é um motivo de muita alegria para a gente comemorar nesse mês inteiro esse tempo que Deus tem permitido a gente viver, tantas coisas, tantas experiências muito agradáveis em Deus, muita relação com os irmãos, muita amizade, muita edificação. E para celebrar esse ano, a gente faz o nosso batismo e a renovação de votos. A Porto nasceu com a proposta não de trazer um Deus diferente, mas talvez de revelá-lo de uma maneira que faça mais sentido para a gente. Talvez a gente tenha se arriscado em ter a coragem de revelar um Deus de uma maneira diferente, de uma forma diferente, de uma atuação diferente, de forma que faça sentido para a nossa vida, que a gente chama de vida real. E como celebração disso, como rito de passagem, a gente tem o nosso batismo para aquelas pessoas que estão chegando à fé cristã, e também a renovação de votos. Gente que no meio da jornada passou por desafios, se distanciou da espiritualidade, meio que ficou em descrença em relação a muitos processos da religião, mas que na Porto encontrou esse lugar que a gente tem feito questão de dizer que é um porto para quem precisa chegar. Então, gente, é uma manhã muito linda, de muita renovação, de muita esperança, por que não dizer de muita emoção, né? Desse reencontro com a fé, desse encontro com Jesus, desse encontro com uma revelação que para nós parecia às vezes distante, parecia não existente, e agora a gente vê Jesus tão perto. Então, quero te convidar, a você que já está nessa carreira, que passou por muitas experiências, que às vezes, né, meio que se desiludiu com a forma em que Jesus foi apresentado, queria te convidar a renovar os seus votos. E você que está chegando, conhecendo Jesus na perspectiva cristã, nessa vida que a gente chama de vida real, vida palpável, onde Jesus se manifesta sempre nessa vida cotidiana,
Quero te convidar também a fazer o seu rito de passagem, declarando a sua fé em Cristo e fazendo o seu voto público de fé, dizendo para as pessoas que você aceita Cristo como esse guia, como essa presença, como essa direção para a sua vida. Então, quero te convidar e preciso que você se manifeste para a gente preparar essa festa tão linda e eu te espero para fazermos juntos acontecer tudo isso na nossa história. Um abraço. Bom dia, bom dia, Porto. Tudo bem, tudo certo? O louvor aqui hoje foi... O Santiago falou, como é que é, Santiago? Os Beatles perderam para nós. Obrigado. É muito bom a gente estar junto. Eu queria convidar a gente a cantar de novo. Acho que o Bruno cantou muito pouco. E eu queria desafiar a gente a cantar essa canção. Eu esqueci qual é, Bruno. Não. Aquela da... Não. Antes. Não, a outra. Não. O Deus, meu Deus é bom, não sei o quê. Gente do céu, ó. Não. Não. Qual é a lista aí? Faz a lista aí. Tu és. Não. Você cantou hoje aí. Ô, gente. Da fraqueza. Se eu cair. Deus. Não, Deus é bom, não sei o quê. Nada melhor, nada. Ah, tá. Não há nada melhor. Não há nada. Em castelhano agora. Vamos cantar essa canção? Eu queria pedir um exercício. A gente cantar observando mesmo a letra, porque a música às vezes envolve a gente, né? A melodia, tal. Mas eu queria que a gente, e vai ser o título da nossa reflexão hoje, inclusive, né, Bruno? O Bruno, quando lançou as músicas, no minuto que ele lançou, eu falei, caraca, Bruno, e eu te pedi uma música e ele colocou. Então, acho que toda a dinâmica da música hoje foi muito coerente com aquilo que a gente vai compartilhar. E eu queria pedir pra gente cantar essa letra, realmente, assim, prestando atenção, essa música, realmente prestando atenção nessa letra, porque ela tem tudo a ver com aquilo que a gente quer compartilhar hoje. Vamos nessa, Bruno? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito no seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. É o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa
possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Muito bem. Semana passada a gente conversou sobre um ponto muito importante na construção da espiritualidade, principalmente na perspectiva do Evangelho, que foi a partir da maior tragédia da humanidade, como Deus lidou com isso, como Deus olhou para tudo isso e principalmente o que Ele fez diante daquilo que a gente chama de a queda do homem, né? Jardim do Éden, o Gênesis e tudo mais. E uma das coisas que a gente trouxe como ótica para esse momento foi Jesus, Deus, a figura de Deus no Éden continuou no mesmo lugar. Na manhã seguinte, após a maior tragédia provocada, causada pelo ser humano, Deus permaneceu no mesmo lugar. E todo movimento de se afugentar não foi causada, todo movimento de separação do homem e Deus não foi causada pela punição de Deus, não foi causada por nenhum sentimento de Deus, mas foi causada pela vergonha humana. Isso é muito simbólico para a gente, e a gente falou então sobre, a gente não precisa se esconder de Deus. Deus permanece no mesmo lugar, Deus permanece na mesma posição, Deus permanece no mesmo amor, Deus permanece na mesma misericórdia. É o homem que pela sua vergonha, é o homem que pelo seu medo, ele vai se esconder no jardim. Então eu te convido a essa reflexão, nossas reflexões, na verdade, né, aqui da Porto, vão para o YouTube, e eu queria pedir para você, e convidar você a ir lá e revisitar esse material. E hoje a gente vai continuar nessa ideia. É muito fácil, é muito simples, é muito rápido, não é em nada difícil a gente acreditar no que Deus faz. A gente adora
revelar, mostrar, conhecer, descobrir. O mistério divino, o mistério da espiritualidade, na verdade, nos cativa. Às vezes parece que quanto mais misteriosa for a forma da gente falar sobre esse Deus, falar sobre essa espiritualidade, parece que mais cativa a gente. De forma que, às vezes, a gente deixa de ser justamente humano para a gente acessar esse divino. Já percebeu? Percebeu que quanto mais místico, quanto mais transcendente, quanto mais, extra, fora humano for a forma dessa religião, obrigado, Rodrigo, melhor vai ser a adesão do humano, de forma que a gente não tem dificuldade. Vou sentar aqui porque quero na verdade, bater um papo com a gente. Então, esse Deus transcendente, esse Deus, a gente não tem dificuldade de entender o que Deus faz. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é justamente aceitar no humano esse Deus. A gente não tem dificuldade se Deus pedir para a gente subir uma escadaria de 800 degraus de joelho. A gente não tem dificuldade de seguir um Deus que fala para a gente não pecar. A gente não tem dificuldade. A nossa crise não é com o que Deus pediu para a gente, pseudo pediu. A nossa crise é quando a gente descobre que o que Deus pseudo pediu não fazia o menor sentido, não é? Quantas regras religiosas você já seguiu? A gente não ficou chateado por ter seguido, se tivesse dado certo. A nossa frustração é o quê? É a ordem ou o resultado? Foi o resultado. Quando a gente jejuou e descobriu que no fim, quando a gente ofertou e descobriu que no fim, quando a gente pagou a promessa e a gente descobriu que no fim, quando a gente fez o sacrifício e no fim, quando a gente dedicou a vida e no fim, quando a gente amou, quando a gente ofertou, quando a gente entregou e no fim, a nossa crise não é com o que os pseudos deuses pedem para a gente. Porque a gente gosta. A gente gosta desse Deus transcendente. Se esse Deus pedir para a gente vestir uma roupa por semana com um significado, a gente vai fazer. Se o nosso Deus falar que a gente tem que vestir branco no Réveillon, a gente vai vestir. Se o nosso Deus disser para a gente que a gente precisa pagar, em vez de 10%, 90% do nosso salário, a gente vai. As nossas crises humanas não são com o que Deus pede, ou pseudo pede, porque a gente gosta de seguir. Se disser para nós que essa caixa aqui é sagrada, e que se você chegar aqui todo domingo às 7 da manhã, e o primeiro que tocar nessa caixa vai ser curado, você vai ver a pancadaria que vai ser no próximo domingo aqui. Se eu falar para você que essa luz aqui, quem chegar nessa luz amarela, toda a sua doença, você vai ver a briga que vai ser. Não é assim? Nós não temos problemas em entender e até criar coisas relacionadas ao que Deus faz, ao que Deus quer, ao que Deus pede. Então é muito lindo, é muito belo a gente dizer assim, não precisa se esconder de Deus. Deus está com você, Deus te ama, nós não temos problema. Mas a dúvida que fica, a crise que fica é, por que às vezes isso não faz sentido? Por que isso não, às vezes, não faz realidade na nossa vida? Porque a gente tem um outro lado, que não é o que Deus, como Deus se revela, é como o homem acredita, como o homem se permite, como o homem adere, como o ser humano internaliza isso, como esse ser humano consegue, de fato e de verdade,
ter até uma participação daquilo na nossa vida. Então, semana passada a gente falou assim, não precisa se esconder de Deus. A gente acha lindo. A gente sai daqui emocionado. Mas provavelmente, numa semana, essa mensagem se dilui. Numa semana, essa reflexão deixa de nos tomar. Porque do outro lado, não é... Por isso que a gente falou, né, Nicodemos. Jesus falou assim, Nicodemos, você sabe cognitivamente, mas você ainda não nasceu de novo. Você sabe, mas você não consegue, a partir do novo nascimento, ter uma compreensão maior. E aí eu queria ler um texto de Paulo, que nos ensina a identificar quando essa mensagem de que diz, nós não precisamos nos esconder de Deus, quando ela se torna evidente na nossa vida. Se eu disser para a gente, domingo que vem vai ter um homem de Deus aqui, vai ter uma mulher de Deus aqui na igreja. Se a gente diz assim, olha, semana que vem nós vamos contar um testemunho aqui maravilhoso. Rapidamente, na nossa mente, que imagem a gente cria? Um homem de Deus vai pregar aqui domingo que vem. Na moral, seja bem sincero e sincera. Que imagem a gente cria? Vai ter uma pessoa ministrando louvor aqui, você vai ver, o céu vai descer. Esqueça a música, eu estou falando da imagem da pessoa. Que imagem da pessoa a gente cria? Quando a gente fala assim, pessoa vai contar um testemunho aqui domingo que vem. Que final a gente espera para esse testemunho ser válido? Quando a gente ouve assim, Deus fez muita coisa na minha vida. Qual imagem a gente cria? Dependendo da sua tradição, na minha era, viria para cá um pastor de terno e gravata, com um gelzinho no cabelo, falando com a voz, sal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quero lhes falar nessa manhã, não é? Testemunho. Quanto pior a tragédia, maior o testemunho. Já viu? Tomei 8 tiros, fui pai de santo, mãe de santo, filho de santo. Maçonaria, fui de tudo, e Deus me resgatou, e Deus fez. Percebe? Que a gente faz do que com a revelação de Deus? A gente coloca num pedestal, num status, num troféu. Porque a revelação de Deus, a gente cria essas cenas. E o texto que a gente vai ler está lá em 2 Coríntios. Na época, começaram a surgir alguns personagens que Paulo vai denominar, ironicamente, de superapóstolos. E eles começaram a disseminar nas igrejas, nas tradições ali, nas comunidades, essa ideia. Ele vai chamar, dizendo assim, superapóstolos, por quê? Talvez seria o que a gente chamaria hoje dos coaches gospel. Uma mensagem extremamente triunfalista, uma imagem extremamente polida, pessoas muito preocupadas com a aparência, preocupadas com revelar a partir dos relatos maravilhosos, vinculando isso ao poder de Deus. Pessoas que queriam, a partir de uma apresentação de um Deus que faz uma obra na nossa vida, e o sinal disso é uma vida bem-sucedida. Até a eloquência verbal, eles estavam ensinando as pessoas. Eles estavam ensinando as pessoas a cultuar e a celebrar, a perceber a obra de Deus a partir de uma dinâmica, de uma performance humana. Isso não está distante de nós, né, gente? Isso não está distante de nós. Não está. Por isso que eu gosto de ler a Bíblia, não como um fato, uma narrativa histórica, mas como uma tendência humana. Essa corrente em que diz que a manifestação de Deus é vista nas performances, nos acompanha o tempo todo. Para falar de Deus, você tem que ter uma postura teoricamente adequada.
Você, para cultuar a Deus, você tem que ter um prédio adequado, uma roupa adequada, um tom de voz adequado. O testemunho tem que ser o quê? Um testemunho de triunfo. Tem muita gente dizendo que depressão não é de Deus, porque crente não fica deprimido. Tem muita gente, se você falar sobre doença na sua família, autismo é espiritual. Cristão, até pouco tempo atrás, quem lembra disso, gente? Cristão que cometia suicídio não ia para o céu. Não é sobre suicídio, não é sobre a depressão, é sobre o quê? O que está por trás disso? Uma manifestação de Deus interpretada como triunfo. Crente não pode chorar, crente não pode entristecer, crente não fica doente, crente não perde o emprego. É de vitória em tudo posso. O que é esse tudo posso? Porque no contexto de Paulo não é triunfo. Paulo está se lascando na vida e está dizendo, calma aí, tudo posso. Aprendi a passar fome e ter bonança, ser alegre e ser triste. Em tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é distante de nós essa mensagem. Como que você se reconheceria como um homem, como uma mulher de Deus? Lá no fundo. O que mancharia a imagem de homem e de mulher de Deus? Aspectos de fraqueza, de vulnerabilidade e de humanidade. Se existem aspectos que manchariam toda a reputação espiritual, está aí na fragilidade, na vulnerabilidade, na fraqueza e na humanidade. A religião que busca esse triunfalismo olha o humano como uma ameaça. Tem um filme muito legal, chama O Nome da Rosa. E um dos enredos desse filme é num mosteiro, e um dos enredos desse filme é sobre o sorrir. E naquela teologia da época, entendiam que o sorrir era maligno. Porque era uma expressão humana. Portanto, se era humano, contrapõe o divino. O que contrapõe o divino na nossa construção histórica, religiosa? O triunfalismo. Então, tudo aquilo que aparece como fraqueza, que aparece como baixa eloquência, como humano, é sujo, é pequeno diante da grandeza e do excelso soberano Deus. Faz sentido, gente? Então, esse enredo que a gente está lendo, por não estar distante da gente, é uma ameaça constante. Quando a gente diz, fulano é um homem de Deus, fulana é uma mulher de Deus, quais aspectos ditaram para formar essa imagem? Chinela havaiana não é. Simplicidade não é. Fraqueza não é. Vulnerabilidade não é. Pecado, não é mesmo. Porque, de uma forma ou de outra, a gente apresenta esse resultado da relação com Deus com a mensagem com uma ideia de triunfalismo. E a gente se cobra. Aí a gente vai formando as nossas vitrines. Aí a gente vai formando aquilo que no Novo Testamento é chamado de sepulcro caiado. Porque por fora tem mármore, por fora tem foto, tem placas, tem mensagens maravilhosas, mas por dentro revela o quê? Aquilo que é humano. Então, a gente caminha nessa dualidade. A gente caminha nesse lugar em que o Evangelho se manifesta no mais simples, no mais singelo, mas nós criamos uma esfera onde o Evangelho é apresentado naquilo que, de fato, não é. Quem aqui já não teve uma revelação de Deus, uma visitação de Deus, uma coisa bem gostosa em Deus, assim, bem pessoal, talvez lá no seu quarto, mas você sentiu vergonha de dizer?
Porque se você disser que aquilo foi uma experiência com Deus, o rótulo vai dizer para você, não foi. Quem aqui já foi numa igreja católica e viu Deus? Não levanta a mão que você vai escandalizar. Quem aqui já ouviu uma música que não é tradicionalmente da igreja e você naquela canção você viu Deus? Quantas vezes você já conversou com uma pessoa que você não professa a mesma fé, que não está aqui, não é de uma igreja dita certinha, mas você viu naquela pessoa Deus? Mas você percebeu que lá no seu coração, em algum momento você duvidou? Mesmo falando, mesmo aquecendo o seu coração, de alguma maneira, aquilo foi descredibilizado. Porque ao mesmo tempo que Deus se revela, sem que a gente se esconda, vem a construção dizendo, isso não é de Deus. Isso não pode ser de Deus. Amém, gente? Percebeu o enredo? E aí, nessa carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, começando um pouquinho antes, Paulo precisa, olha só, a tendência estava tão forte, eles vieram com tanta força, esse coach gospel teve tanta repercussão, Pablo Marçal dominou a internet de uma forma tão cabulosa, que Paulo precisou escrever parte da sua carta para defender o seu apostolado. Olha que loucura. Paulo deixou de anunciar Jesus, Paulo deixou de instruir a igreja, Paulo deixou de pastorear os irmãos para falar assim, irmãos, dá licença, porque agora eu preciso defender quem eu sou. Olha que coisa. Quanto tempo da nossa espiritualidade, em vez de conhecer Jesus, a gente fica lutando com a gente mesmo para defender se aquilo é de Deus ou não. Quanto tempo na nossa vida espiritual a gente fica, em vez de curtir a oração que a gente fez, a gente passa o dia se culpando que a oração foi deitada antes de levantar e que a gente estava com preguiça. Quantas noites a gente perdeu o sono, porque a gente chegou tão cansado, e em vez de orar, Deus me abençoe, a gente fala, Deus te abençoe, boa noite, em nome de Jesus. E a gente ficou culpado por isso. Quantas vezes a gente ficou dando a nossa oferta financeira, e como o Daniel disse aqui, em vez de celebrar a alegria, a gente ficou fazendo conta se era os 10% ou não. Se é do bruto, se é do líquido. Se eu não descontei a pensão. Se plano de saúde entra na conta do dízimo. Quantos cultos a gente já foi? E a gente saiu do culto falando, meu Deus do céu, eu estava de bermuda. O pessoal ficou em pé, eu fiquei sentado. Será que o culto veio certo? Quanto da nossa espiritualidade, no lugar da gente conhecer, no lugar da gente aprofundar, no lugar da gente curtir a presença de Deus, curtir a vida, perceber Deus, a gente está fazendo igual o Paulo, parando para se justificar, para se explicar, ou se culpando, se punindo e perdendo. Eu acho que Paulo ficou muito bravo nessa carta. Porque é a única vez em que Paulo precisa parar o ensino e falar assim, irmãos, calma aí, eu preciso me defender aqui. Quantas discussões numa mesa de almoço, num ambiente de trabalho, você precisou, em vez de testemunhar o Deus que você conhece, você ficou tentando provar para quem está falando mal da sua fé. A sua igreja? Sério? Que lá é assim? E aí você, em vez de testemunhar, você fica, ô irmão, lá é uma igreja sim. É meio doida. É, mas lá é igreja sim. Sabia que eu vejo Deus lá? Percebe, gente? O quanto... Por isso que, cara, a Bíblia é muito legal. Porque nada se perde. Paulo precisou parar a vida para explicar. Segunda coisa... Aí o texto é lindo, porque Paulo então começa, capítulo 10, 2 Coríntios 10, Paulo vai se explicar, se defender o seu ministério.
Aí ele vai dizer, por exemplo, só para a gente acompanhar um pouquinho a dinâmica do texto. 2 Coríntios 10, verso 5, diz assim, verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Jesus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, eu confesso para vocês que eu já li esse texto muitas vezes, e a gente ia nos encontros G12, e grande parte das ministrações, do fogo, do poder, era, gente, não sei quem lia esse texto. E a gente pensava que a gente estava falando do Satanás. Destruindo as fortalezas da mente. O Tots era líder do G12. Pré, pós. Gente, esse texto não está falando de Satanás. Na verdade, pouco na Bíblia está falando do Satanás. Tem aquele meme, né? Mexe comigo não, que eu estou quietinho na minha aqui. Vocês que ficam me trazendo por rolê. Paulo está dizendo assim, irmãos, a gente destrói os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento. As nossas armas não são humanas, não são argumentativas, não são persuasivas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que a gente luta contra o quê? Contra tudo que inibe o conhecimento de Deus. Amém, gente? A gente luta contra tudo que se opõe ao conhecimento de Deus. Se uma criança de 10 anos chegar dizendo que viu Deus, a gente não vai opor-se a ela, porque ela é uma criança de 10 anos. A gente vai incentivá-la, porque nada pode ofuscar a tentativa, a experiência, a vivência de conhecer Cristo. E aí Paulo continua, e ele vai dizer assim, lá no capítulo 11. E aí é muito legal que Paulo sendo Paulo. Olha só o contexto, gente, só para a gente entender. O pessoal disse assim, não, gente, calma aí. Paulo não se veste como um apóstolo, não fala como apóstolo. Paulo não tem eloquência de um apóstolo. Paulo não fez o pré, o encontro, o pós. Ele não fez o conversão de almas. Ele não fez o curso de batizado. Ele não conhece a profissão de fé de Westminster. Paulo é calvinista, mas não é arminiano, ou é arminiano, mas não é calvinista. Paulo é pré ou pós-tribulacionista. Paulo acredita no aborto. Paulo dá voz a gay. Paulo, deixa eu falar um negócio. Paulo sofre, gente. Um apóstolo de Cristo não pode nem sofrer. Esse era o argumento contra Paulo. E aí, eu acho engraçado em Paulo, às vezes tem alguns textos que eu acho Paulo meio soberbo. Desculpa a expressão. Às vezes eu não gosto muito de Paulo, não. Eu acho Paulo meio austero, meio insensível. Paulo é muito incisivo. Paulo briga com João Marcos por besteira. Paulo questiona Pedro na frente de todo mundo. Paulo é meio... Talvez ele precisasse ser assim. Mas sabe o que eu fiquei esperando aqui? Eu fiquei esperando que Paulo subisse na tribuna e falasse assim, ei, é triunfo que vocês querem? Primeiro, sou judeu melhor do que todos os judeus. Criado aos pés do melhor dos judeus. Escola de Gamaliel, pai. Tá ligado? Deixa eu falar. Quando eu precisei de alguma coisa, eu falei foi com o imperador. Eu tinha acesso. Quem é você, quarta-feira? Paulo poderia falar assim, quem visitou o terceiro céu? Qual céu você já foi? Nas nuvens? Não, filho, eu já fui no terceiro. Paulo tinha bagagem para colocar o Pablo Marçal no bolso. Paulo, no mesmo nível
na mesma moeda, Paulo, assim, poderia destruir, assim, toda a argumentação. Mas aí, Paulo, nesse texto, me ganha. Porque ele fala assim, irmãos, eu vou revelar para vocês, não o meu triunfo, mas a minha derrota. Vou escolher mostrar para vocês que eu sou de Cristo, não a partir do que ele faz de triunfo, mas a partir daquilo que a vida me bateu. Paulo vai ensinar algo para a gente contra essa nossa cultura do triunfo, contra essa nossa cultura do testemunho, das coisas maravilhosas. E aí ele vai dizer, vamos ler? Verso de número 20. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. 11, 20, 21. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Estive continuamente, enfrentei perigos dos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me escandalize por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostrem a minha fraqueza. Qual é o homem de Deus para a gente? Qual é a mulher de Deus para a gente? Se devo orgulhar-me, eu escolho me orgulhar naquilo que mostra a minha humanidade. É necessário, capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu, falando de si mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê, ou em mim, ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Se Paulo estivesse pregando aqui hoje, ele seria descadastrado dessa igreja. Amanhã teria uma reunião do conselho, teria uma assembleia. Então, irmãos, esse pastor não está adequado à nossa visão. Qual igreja brasileira
aceitaria um pastor dizendo de si isso daqui? Satanás está perto de mim todo dia. Imagina o currículo desse pastor. Cargo está vago, estamos recebendo currículo. Aí o Daniel manda o currículo dele, junto com os outros 21 pastores. E na hora da fala, em vez dele falar assim, eu vejo anjo, eu faço jejum. Essa semana eu vi uma, gente, que eu fiquei... Estava uma reunião assim grande, aí ia ter uma confraternização do Dia dos Pais com um churrasco. Aí um pastor pega a palavra, está sendo transmitido, né? Ixi, ao vivo. Estou proporcionando esse churrasco para vocês. Mas por amor a vocês, eu quero dizer que no dia do churrasco, eu vou fazer o churrasco. Falei, olha que legal. Pastor fazendo churrasco para geral. Mas para santificar vocês, eu quero dizer que naquele dia eu estarei em jejum. Falei, irmão, vai comer seu churrasco em paz? Não me põe essa pressão, não. Não é assim? Qual pastor no churrasco a gente aceitaria dizendo assim, gente, eu estou fazendo churrasco aqui, mas eu quero confessar meu pecado para vocês, que é glutonaria. A gente gosta desse pastor que fala, olha, enquanto vocês comem, enquanto vocês dormem, eu estou há 3 horas da manhã orando por ti. Não é? Paulo está dizendo assim, irmãos, eu poderia orgulhar-me naquilo que eu triunfo. Porque até para o terceiro céu eu já fui. Mas eu quero mostrar um negócio diferente para vocês. Eu prefiro me orgulhar e manifestar o Cristo que me acompanha nas minhas fraquezas. E aí, não é só fraqueza, não. 3, foi-me dado um espinho na carne, que é o próprio Satanás, para me atormentar. Paulo está dizendo para a gente que a gente tem um espinho na carne. Qual é o seu? Não fala. Não é porque não pode revelar. Sabe por quê? É porque aí eu vou dizer, isso é espinho na carne. E aí o outro que disser assim, não, o meu é dor de dente. Não, não é. Porque o dela é uma perna amputada. A coisa mais massa que eu acho nesse texto é que Paulo não revelou qual é o espinho na carne dele. Gente, e tem discussão sobre isso, eu acho massa. Tem discussão sobre isso, até o homossexualismo já inventaram para Paulo. Até tudo que você imaginar. Ah, era isso, era isso. Porque a gente é doido para saber qual é. Me fala. Qual? Fala. É para orar com você, fala. 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 Qual é o seu espinho? Fala. Graças a Deus, não tem um resquício. E olha que são 2000 anos estudando. Não tem 1 grama, não tem 1% de consenso de qual era esse espinho na carne de Paulo. E eu acho isso muito de Deus. Porque se falar que é um, só serve aquele. Se você não tiver... A pergunta de Paulo para a gente não é se a gente tem. A pergunta de Paulo para a gente nesse texto é, qual é o seu? Qual é o seu? Fora desse triunfalismo, fora desse cultinho de domingo, fora desse rolê. Tem um autor que diz que o lugar onde a gente é mais, deve ser mais santo, é num quarto escuro, sozinho. Porque ali o quê? Não tem um estímulo, não tem um celular, não tem nada, mas tem o quê? A nossa mente maquinando. E a gente maquina tanta coisa. Não é? Não precisa de uma TV, de um celular, de alguém. Não precisa de nada. Basta a gente estar com a gente mesmo, né? A gente maquina tanta coisa. Pergunta desse texto para a gente não é se a gente tem, é qual é? Você reconhece que esse é o seu espinho na carne? Você reconhece que esse é o seu incômodo? Sabe, alguém já teve inflamação no nervo ciático? Ou dor no nervo ciático?
Só os saudáveis, os novinhos aí. Nunca tive. Aguarde. Não, tô brincando, não quero isso. Cara, já teve aquela dor? Já teve aquela dor? As costas, né? Aquela dor assim, que você senta, você deita, vira para um lado, vira, e aquilo tá ali? E aquilo te pega o tempo todo? Qual é o nosso espinho na carne? Qual é aquilo que não deixa a gente, acompanha a gente? E aí Paulo continua dizendo assim, olha só que pesado, né? Um mensageiro de Satanás. Enquanto a religião fica forçando a gente ver anjo, Paulo está lado a lado com o próprio. 3 vezes, aí Paulo, olha só, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes roguei ao Senhor. 3 vezes roguei ao Senhor. Além da gente se defender, a gente gasta muito tempo da nossa fé lutando com Deus para aquilo que a gente acha que não faz parte. Quantas vezes você já rogou a Deus? No auge do meu desespero, sabe o que eu já orei? Eu falei, Deus, me dá o pecado do outro lá, que deve ser mais fácil. Porque esse aqui tá... Será que roubar é melhor do que esse aqui, velho? Deve ser, deixa eu trocar. Quantas vezes a gente luta, quanto da nossa vida a gente está lutando. 3 vezes roguei ao Senhor para que Ele tire isso de mim. Baseado em que a gente está orando? Baseado em que a gente está pedindo? Baseado em que esse desejo vem? Será que não é pelo desejo de uma fé triunfalista? Será que não é pelo desejo de um dia a gente falar assim, Deus ouviu minha oração, graças a Deus livre estou? Será que não é pelo desejo de vir testemunhar e falar que Deus fez e Deus aconteceu e nisso o Senhor ser glorificado? E aí Paulo continua dizendo, aí para mim é o auge desse texto, ele diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Amém, gente? Repita para você, quando eu sou fraco, é que sou forte. Minha graça é suficiente para você. Você consegue entender isso? Minha graça é suficiente para você. Na perspectiva da performance, na perspectiva do controle, vários personagens da nossa, vários autores, né, vários escritores estão trazendo essa leitura da nossa contemporaneidade. Essa doutrina da performance, a mulher empoderada, o homem másculo. Legendário. O que sobe a montanha e quando descer a montanha... filho, mas eu já subi tanta montanha. Bota guerra nisso. Haja encontro, haja jejum, agora vai. A gente não ouve o Espírito dizer para nós, não é a sua performance, não é o seu construto, não é é a minha graça que basta. É a minha graça que preenche o que falta. É óbvio que nós temos as nossas forças, nós temos a nossa diligência. Paulo, em outro texto, vai dizer, não, sejam diligentes na fé, esforcem-se na fé, corram a carreira que é proposta. Mas Paulo está dizendo que
dentro dessa humanidade, não tem como a gente passar daquilo que não é humano. Paulo vai dizer que na nossa fé, dentro dessa nossa natureza, nós somos limitados. Sim, tem hora que eu vou conseguir fazer um jejum massa. Tem hora, meu amigo, que um pudim. Tem hora que uma ervilha. Tem hora que eu falo meio-dia que vou fazer jejum, meio-dia e 2 eu tô. Tem hora que, meu Deus, tem hora que não adianta, tem hora que eu não creio, tem hora que, meu Deus do céu, como é que eu creio nisso? Não é só crer, não. Tem hora que você se julga por ter crido. O que Paulo está dizendo é: aceite o seu limite, aceite a sua fraqueza, aceite a sua limitação. Não entre nessa neura dos super apóstolos, super cristãos. Eu acho massa uns testemunhos, né, velho? Eu acho muito lindo. O cara que vem no culto e fala assim: eu e minha esposa nunca brigamos. Eu falei: o quê? Mora junto? É casado? Nós nunca brigamos porque o... porra de Espírito Santo, não, desculpa. Eu lembro lá na igreja dos meus pais, velho, a gente moleque, né? Os hormônios. Aí vem um quarta-feira lá falando assim: eu beijei a minha esposa só no altar. Eu falei: azar seu. Pois devia ter beijado antes. Só perdeu tempo, serviu de nada. Pelo contrário, o que eu tenho ouvido nos consultórios da vida e nas conversas pastorais é justamente quem ficou aí dando um de sabichão agora está. O que Paulo está dizendo é: você está procurando ser um homem ou uma mulher de Deus baseado em quê? Seguindo a ordem desse mundo? Autossuficiência, perfeição. Esse testemunho é legal. É bem bacana o testemunho desse irmão, que beijou a esposa só no altar. Uns anos depois a gente descobriu que altar que ele estava beijando. Era uns altar bem legal, de menor, inclusive. Hipocrisias, construções desse mundo, construções diabólicas, que vão dizer para nós: super crente, eu nunca desanimei, eu sempre crio em Deus. Ô meu filho, mas eu duvido de Deus várias vezes ao dia. Não é só de vez em quando, não. Acaba, não. O que Paulo está dizendo para nós não é sobre a nossa fraqueza, é sobre aceitar a nossa fraqueza. É sobre entender as nossas limitações. É sobre entender que o Evangelho, justamente por ser algo de mistério, o humano não vai alcançar. Naquilo que depende de mim, eu sou diligente da minha fé. Mas chega uma hora, naquilo que eu consigo segurar, está nas minhas mãos. Mas e quando não? Grande parte das pessoas que trazem um sentimento de desilusão à fé, não é pelas fraquezas. É justamente porque foi lhe cobrado o quê? Crentes perfeitos. Conheço a história de um amigo, tem se tornado um amigo, que ele era músico na igreja, tecladista, produtor musical, e estava naquela época de gravar CD, de construir músicas e tal. E no dia que o pai dele faleceu, ele na beira do caixão, e o telefone dele tocando, até que ele atendeu, era o líder dele perguntando cadê ele, que ele não estava no ensaio. E como se não bastasse não saber que o pai do irmão de fé acabara de morrer ou estava doente, olha a construção. Falou assim: onde está a sua mochila? Minha mochila está em casa. Então, alguém pode passar lá para pegar a mochila? Porque os equipamentos e as letras, as músicas, o material estava na mochila. Ou seja, olha a teologia da performance. Não consegue chorar com os que
Porque tem uma missão a cumprir. Porque tem uma performance a entregar. Paulo está dizendo assim, 3 vezes eu pedi ao Senhor para tirar isso de mim. Mas ele me respondeu, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Posso contar um exemplo para elucidar? Lá em casa, tênis passava de um para o outro. E às vezes vinha de uns primos mais velhos. Muito homem, muito primo, né? Havia, às vezes, e eu era um dos mais novos, chegava para mim, eu calçando 38, uns 42. Não servia, né? A gente ia para a escola igual aquele pateta, né? Calçando aquele... Sabe o que minha mãe fazia? Talvez sua mãe lá fazia também. Preenchia com algodão. E aí o pé, ou em outras casas com jornal. Quem passou por isso aí? Ah, só os novinhos. Ah, nunca passaram. Só os riquinhos, né? Esse exemplo é o que mais me ajuda a entender a graça. Naquilo que você não conseguir, o Espírito Santo vai colocar um algodão. Naquilo que você não conseguir orar, o Espírito vai orar por você. Naquilo que você não conseguir, o Espírito vai completar. E aí ele termina dizendo assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus não é para forte. O poder de Deus não é para demonstrar força. O poder de Deus só opera em ambientes de fraqueza. Não é pela fraqueza, é para a fraqueza. Não é, o poder de Deus não é para te mostrar forte. O poder de Deus é justamente para dizer que nós somos fracos e é Ele quem aparece. Poder de Deus não é para dizer para você que você venceu. Que eu venci. E por isso alguém me vê. O poder de Deus é para a gente olhar uns para os outros assim, como que alguém tão capenga consegue? Faz sentido, gente? Como alguém, eu conheço. Gente, que vida torta. Que derrota. É só ladeira abaixo. Cada vez que eu converso com fulano é mais uma história triste. Não para, não? Nascimento, uma família merda, uma infância pior, um pai, uma mãe, não sei o quê. Aí quando pensa que vence, quer emprego, não para emprego. Não... Meu Deus! Aí a gente fala assim, tadinho. Aí, ó, não converteu. Se tivesse feito, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a gente não mede Cristo na vida do outro pelo triunfo. Paulo diz que a gente mede a vida do outro em Cristo pela fraqueza. Eu sei o quanto é difícil você estar aqui. Eu sei o quanto você caminhou para chegar até aqui. Eu sei o quanto nessa vida você seria tido como um fracasso. Eu sei que na nossa régua você não seria medido. Eu sei que em qualquer lugar você seria rejeitado. Mas eu não vejo Deus pelo seu triunfo. Eu vejo Deus na sua fraqueza a partir da graça. Amém, gente? Eu não vejo o Bruno cantando aqui com a voz linda, embora seja. Mas eu vejo, cara, como foi difícil para o Bruno estar aqui hoje. Eu não vejo Daniel aqui com uma boa eloquência falando sobre dízimos e ofertas. Eu vejo o quanto na vida do Daniel a graça de Deus fortalece justamente para ele estar aqui. Amém, gente? A gente olha a fraqueza e escandaliza, não é? Não é? A gente busca tanta perfeição que qualquer fragilidade escandaliza. Uma tatuagem me escandalizou.
Uma bateria. Isso é bateria? Na igreja? Não é. Me escandalizei. Não veio na igreja tem 3 meses, estava trabalhando e a casa do Senhor. Me escandalizei. Gente, que loucura é essa? A gente precisa olhar, meu Deus, cara. Trabalhando e mesmo assim, no dia que pôde estar. Amém, gente? Como a gente tem medido a vida espiritual uns dos outros? A gente pode escolher o triunfo, mas Paulo ensina a gente também olhar a partir da graça. Porque é a graça que nos basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, pela graça é que eu sou forte. Quando eu chego na minha limitação, quando eu chego no meu tanque vazio, quando eu chego lá na reserva, o tanque chega apitando, só o cheirinho, é que eu percebo que a graça invadiu a minha vida. Então não se julgue pela sua fraqueza. Não se condene pela sua fraqueza. Eu gosto muito dessa música que a gente cantou hoje. E se eu cair? E se eu fraquejar? E se eu não conseguir? E se eu não chegar no alvo? E se eu não chegar no objetivo? E se eu não chegar naquele lugar de dizer varão perfeito? E se eu não chegar ao nível que Paulo diz em outro texto de ser irrepreensível? E se eu não chegar nesses lugares em que a gente coloca como sucesso? O texto diz, Jesus vem dizendo, esse espinho na carne está aí, não vai ser retirado. Mas eu quero dizer para você que a minha graça completa o seu tanque. A minha graça completa a sua força. A minha graça completa a sua unção. A minha graça te santifica. De forma que o meu poder se opera, se aperfeiçoa justamente onde? Na fraqueza. Então o poder de Deus não é para a gente ter triunfo. O poder de Deus é para a gente completar a obra que nos é proposta. Por isso que lá no céu, tem um texto que diz assim, é melhor você chegar manco, é melhor chegar cego, porque não é performance, é graça. Chega sem força, sussurrando, mas chegou. Amém, gente? Amém? Deus não espera perfeição, Ele espera sinceridade. Não tem nada pior que alguém, não tem nada pior do que um espírito que busca perfeição. Deus busca em nós um coração contrito. Então qual é o nosso espinho na carne? Conheça a história dos irmãos. Não tenha medo da sua história. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Não tenha receio. Não tenha. Abra mesmo. Abra mesmo. Porque Deus vai ser revelado nas nossas fraquezas. Quando alguém subir aqui, quando alguém chegar perto de você, quando você encontrar com alguém, não olhe a performance dele. Não olhe o carro, não olhe essas coisas que na perspectiva da performance brilhariam os nossos olhos. Olhe como esse irmão, mesmo com a fraqueza, conseguiu. Ouvi esses dias uma história de um acho que foi de um advogado falando que atende uma pessoa que anda de carro de 1 milhão, mas não consegue pagar a conta de água de casa. Está com a luz cortada, mas paga de carrão. Por quê, gente? Ouvi a história até um amigo, ele falou assim, Mairo, uma vez eu fui fechar um negócio, advogado, eu fui fechar um negócio e meu carro era simples demais. E ele falando assim com muita tristeza. E o sócio dele falou assim, não vai com seu carro lá nesse almoço não. Era um almoço de negócio.
Mas, como assim, eu não posso? Não, não pode. Se você for com esse carro, você não fecha negócio. Ele passou na loja de aluguel, alugou uma BMW, só para ir nesse encontro, para fechar negócio. Essa é a nossa sociedade. Você não pode ir com a roupa que você quer lá no seu trabalho, certo? Talvez quem trabalha home office está mais beneficiado. Mas se abriu a câmera, pelo menos aqui tem que estar bonitinho. A nossa lógica humana trabalha na performance. E a gente vai precisar se encaixar nisso. Mas na vida espiritual com Deus, não celebre Deus na sua performance. Perceba Deus na sua fraqueza. Não veja o outro na performance dele. Não é, ai, que bom que você veio, você venceu. Não. Você chegou aqui com muitas dores. Você chegou aqui com muitas desistências. Você chegou aqui com muitos tropeços. Mas graças a Deus, você está aqui, porque é pela graça de Deus. Amém? Vamos orar? Tem coragem de orar? Tem algum pedido especial para Deus? Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você chegar no seu limite, Deus acrescenta o algodão para completar o sapato. Quando você chegar no seu limite, Deus caminha com você. Quando você chegar nisso, Ele te abraça, Ele te acolhe. Pai, muito obrigado por a gente estar aqui hoje. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por cada trajetória. Deus, e embora a gente tenha muito testemunho, embora a gente tenha muita forma vitoriosa de expressar a presença, o agir, o acompanhar do Senhor na nossa vida, que a gente te agradece por todos eles. Muitas vezes o Senhor se revelou a nós com a provisão, com o sustento, e isso gerou testemunho, isso gerou tanta coisa grandiosa para a gente testemunhar. Quando o Senhor esteve fisicamente presente aqui nesse mundo, o Senhor curou, o Senhor manifestou, o Senhor ressuscitou, o Senhor estancou hemorragias, o Senhor fez brotar sustento da boca de um peixe, o Senhor fez a pescaria maravilhosa, ressuscitou mortos, curou enfermos. Deus, o Senhor presenciou e fez acontecer, Deus, milagres no meio da multidão, ou de forma até silenciosa. De forma sim, que a gente tem muito testemunho para contar, do quanto a mão, a provisão, o sustento do Senhor nos tirou de situações complicadas e nos deu, ó Deus, o sucesso, o resultado positivo. Quantas vezes o Senhor abriu a porta de emprego, quantas vezes o Senhor curou da doença, quantas vezes o Senhor visitou nossa casa, o nosso lar, as nossas relações. Deus, e nós não queremos esquecer de nenhum desses. Nós não queremos esquecer. Porque sim, o poder de Deus, o poder de Cristo intervém nas nossas histórias. Deus, mas não deixa a gente vincular única e exclusivamente que o agir do Senhor, a presença do Senhor está nesses lugares. Porque se acreditamos que o Senhor está em tudo, o Senhor também está na tristeza, o Senhor também está na aparente derrota, o Senhor também está na lástima, o Senhor também está no prejuízo, o Senhor também está no sofrimento. O Senhor também acompanha a gente na tragédia. O Senhor também está. Perdoa a gente porque a gente faz essa dicotomia, a gente faz essa separação. O Senhor não existe, o Senhor é. O Senhor não está, o Senhor preenche todas as coisas. Então por que o Senhor não estaria também no nosso quarto escuro, nas noites densas, nas notícias ruins, nos diagnósticos devastadores? Porque o Senhor também não estaria nas dores profundas da alma? Porque o Senhor também não estaria nas desilusões amorosas? Porque o Senhor também não estaria nas nossas fraquezas? E por que não dizer, por que o Senhor não estaria nos nossos pecados, nas nossas fragilidades humanas?
Deus, perdoe a gente, porque a gente construiu uma ideia de que o Senhor não habita certos lugares, de que o Senhor não está junto em determinadas ações que a nossa alma tende a executar, a fazer, a pensar, a sentir. Perdoe a gente porque a gente sempre acredita nesse Deus que se afasta, nesse Deus que não está, nesse Deus que não é, nesse Deus que sai de perto, nesse Deus que deixa de. E a gente começa, Deus, a testemunhar apenas, a buscar o Senhor e a revelar a Deus apenas no triunfo. Mas obrigado pela carta do nosso irmão Paulo, que nos ensina tanto hoje a reconhecer que o Senhor também está nas nossas fraquezas. E que em um determinado lugar, momento da nossa vida, esse espinho não vai ser retirado. Não como um castigo, não como um jogo mal intencionado do Senhor, mas porque a vida é assim. O espinho na carne pode ser a doença, o espinho na carne pode ser uma fragilidade moral, pode ser uma tendência, pode ser um vício, pode ser um pensamento, pode ser uma emoção, pode ser uma depressão, uma ansiedade, um pensamento suicida. O espinho na carne pode ser uma dificuldade com relacionar com pessoas. O espinho na carne pode ser, Deus, uma questão pessoal, Senhor, do qual a gente tenta fugir o tempo todo, achando que se a gente não vencer, o Senhor não está. De forma que a gente só vai testemunhar a presença de Deus e principalmente só vai se apresentar com homem e mulher de Deus se isso nos for retirado. Obrigado, porque Paulo teve essa visitação do Espírito para não deixar que a gente caia nessa tentação. Então, Senhor, obrigado porque o Senhor fez. Agora, a nossa oração nessa manhã é: nos ensine a se apoderar disso para a nossa história, para que isso não nos envergonhe. Porque ao passo que esse espinho está nos atormentando, no mesmo momento, a graça está nos abastando. Porque o poder de Deus não é para só o triunfo. O poder de Deus é aperfeiçoado em lugares de fraqueza, em lugares de desilusão, em lugares de sofrimento, em lugares extremamente humanos. E que a gente diga toda vez que a gente se enfraquecer, que essa fraqueza nos visitar, que essa humanidade se fizer presente, toda vez a gente repita no nosso coração: porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque não é o perfeccionismo, não é o triunfo, não é a performance, é a graça de Deus sobre a minha vida. E o nosso pedido nessa manhã final é: nos ajude a ser mais humanos com os nossos irmãos humanos. Livra a gente dos nossos pecados selecionados. Livra a gente de condenar o outro no pecado dele e nos aceitar no nosso pecado. Faça com que a gente olhe o nosso irmão com o mesmo olhar da graça. Que a gente não veja a performance, que a gente não veja só o sucesso, que a gente não veja só o testemunho, mas que a gente veja a luta, que a gente veja o esforço, que a gente veja a dedicação, que a gente veja, Deus, as fragilidades, e a gente veja o quanto nessas fragilidades a graça do Senhor tem sustentado o nosso irmão. Que a gente não espere do nosso irmão uma performance para a gente ver Cristo, mas que a gente aprenda justamente na fragilidade dele, percebendo quanto Cristo aceitou, quanto Cristo caminha, quanto a graça está abundando, que a gente perceba que nós também temos essa graça disponível para a gente.
Então, que nessa manhã, a gente sim celebre as nossas fraquezas. Que a gente sim se regozije nas nossas fraquezas. Que a gente sim aceite as nossas vulnerabilidades. Porque é nesse ambiente, esse ambiente é o próprio para a manifestação do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero terminar com um texto. Não posso esquecer de... Já passamos do horário aí, desculpa. O pastor de vocês anda falando muito. Romanos capítulo 5. Esse texto me persegue há muitos anos. E eu queria que ele perseguisse vocês também. Romanos 5. Eu queria que esse texto não deixasse vocês dormirem. Positivamente falando. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Vou repetir porque você não entendeu. Nessa hora, uma igreja pentecostal estaria jogando cadeira para o alto. Chute na canela, dedo no olho. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Vocês são muito frios. Tendo sido, pois, justificados pela fé, vocês têm paz com Deus. Deus não é o nosso inimigo. Deus não é o nosso inimigo. Deus não é o nosso inimigo. Temos paz com Deus. Por meio de quem obtivemos acesso à fé, a essa graça na qual agora estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus? Não só isso. Calma, não só isso. Nos gloriamos também nas tribulações. Amém? Nos gloriamos nas tribulações. Da mesma forma, na mesma intensidade. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. A pergunta não é se tem tribulação. A pergunta é, como está o tanque da esperança? Se eu tenho esperança, é porque a tribulação produziu perseverança. A perseverança, caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A esperança não vem de coisas boas. A esperança vem justamente de ambientes de sofrimento. Não é ganhar na mega, é aprender a gerir a vida financeira. Não é o marido perfeito, não é a esposa perfeita, é aprender a amar a pessoa. Não é um filho perfeito, não é um emprego perfeito, não é um país perfeito. A esperança vem das próprias tribulações, aflições, sofrimento e fragilidades humanas. A gente não faz culto ao sofrimento, mas a gente também não renega o sofrimento. Porque assim como vem o sucesso, vem também a tribulação, que nos faz construir a esperança. A esperança é uma habilidade construída e não dada. Então celebre também as suas tribulações. Porque em Cristo agora ela não causa mais. Em Cristo ela produz. Sem Cristo, eu vou terminar, né, gente? Sem Cristo, a tribulação só causa. Sem Cristo, sem a mente de Cristo, a tribulação só causa. Que merda! Que país bosta! Que mãe desgraçada! Que morte terrível! Que doença desastrada! Que mulher encrenqueira que eu arrumei! Que marido ogro! Que emprego
a tribulação sem a mente de Cristo só causa. A tribulação com a mente de Cristo produz. Cristo não manda a tribulação, mas naquilo que era só a causa, ele gera uma escola. Deus não produz sofrimento para a gente. Sofrimento está aí. Agora, o sofrimento que só causaria, em Cristo, ele passa a produzir. Amém, gente? Então, permita que a sua fragilidade, que a minha fragilidade, não seja só uma escola de derrota, mas seja uma escola de produção de vida. Não lute contra os seus cabelos brancos. Não lute contra o seu corpo. Não lute contra as suas rugas. Pode até usar um botox de vez em quando. Mas não faça disso uma fuga. Porque quanto mais a gente foge, mais a gente alimenta o sofrimento. Deus abençoe. Um abraço, boa semana. Fiquem com Deus.